A palestra já tinha dando contexto, ela já tinha sido programada há cerca de um mês atrás, quando a gente ainda, né, não tinha a maior parte desses acontecimentos que estão acontecendo aqui nos Estados Unidos, no Brasil não tinha acontecido ainda, mas o Rui vai falar um pouco sobre isso. Mas nós, enquanto Psicologia no Sofá, nós somos totalmente apoiadores do movimento e de tudo, né, de todo esse processo de protesto que está acontecendo. Rui, eu também vou me esconder aqui e vou deixar você com a Luísa aí que vai te apresentar e aí Tá a gente certo. já pode começar. Valeu, Maio. Tá Obrigado. bom? Prazer, viu? Prazer é meu. Obrigada, Myron. Até logo. Bom, pessoal, então a palestra de hoje é com o professor Rui de Moraes Júnior, da Universidade de Brasília. Ele é pesquisador em percepção visual e hoje ele vai falar como a percepção visual e dicas de status social influenciam na percepção de raça. Um tema de extrema importância frente a todos os acontecimentos recentes. Na última semana tivemos mais uma vida negra que foi inocentemente tirada. Então, eu espero que a palestra do Rui hoje traga uma contribuição para o nosso debate sobre racismo na nossa sociedade e também a perspectiva da psicologia experimental básica e como as neurociências podem ajudar a trazer um conhecimento que edifique para esse debate na sociedade, certo? Eu passo a palavra agora para o Rui. Vamos começar então, Rui. Beleza. Luiz, obrigado pela introdução. De início, eu gostaria de agradecer a todo mundo que está presente, está participando. E eu queria, enfim, parabenizar o pessoal da Psicologia no Sofá pela iniciativa. Eu acho que é uma iniciativa muito bacana nesse momento que a gente está, enfim, tendo atividades de modo remoto, né, à distância, e a gente ter a possibilidade de ter temas tão interessantes, assim, algumas pessoas de peso para falar. Então, muito obrigado por essa iniciativa que está ajudando tanta gente. Nós que agradecemos que você tenha aceitado o convite. Talvez a maior parte, acho que dos espectadores não saibam, mas o Rui é um pesquisador que acompanhou toda a minha formação. Ele fez o doutorado dele enquanto eu ainda estava na graduação, depois esteve presente na minha banca de mestrado. Verdade. Então, para mim é muito especial ter o Rui aqui com a gente como convidado. A gente, de fato, é colega acadêmico, né? Eu fiz estágio docente na sua sala, tive na sua banca de mestrado, né? A gente colabora junto em publicação, então em artigos, exatamente. Isso é muito legal. Então, o que eu vou falar hoje é sobre um tema que a gente abriu esse ano, uma linha sobre cognição social, categorização racial. A minha área é a área básica, né? Eu trabalho com psicologia experimental, mais voltada à percepção visual e mais focada em processos de percepção e reconhecimento de face, né? E a gente toma um rumo para uma área que a gente chama de psicofísica social, de neurociência social, em alguns temas que a gente acha bem interessante, tem uma inserção social bem bacana. Então, é basicamente isso que a gente vai falar hoje. Isso é o fruto do trabalho desse ano, de 2020, que a gente está trabalhando basicamente em um sistema de quarentena já. Então, é uma abertura de linha de pesquisa que a gente está apresentando para vocês. E o que enfim, no meu primeiro slide eu vou falar basicamente o que eu vou falar e qual que é a minha delimitação de campo aqui, sabe? Então, o meu objetivo aqui, ele vai ser explorar essa relação mútua que a gente tem entre a percepção de raça e o status socioeconômico. Essas duas categorias, elas estão embrincadas, né? Então, como que uma está relacionada à outra e como que a gente pode ver isso de um ponto de vista experimental. Então, o meu recorte de literatura vai ser algo bem pessoal que a gente está fazendo. A literatura que a gente está em contato, ela é dinâmica, sabe? Então, esse é um recorte do que a gente anda vendo no nosso grupo de pesquisa. Além de tentar contribuir com esses aspectos do ponto de vista teórico, né, essa relação de percepção de raça, a gente eu quero apontar alguns aspectos metodológicos que eu acho muito interessante. Então, quais tipos de tarefas, ou então quais tipos de paradigmas são utilizados para a gente investigar essa temática, né? Então, com isso, a gente parte de um ponto de vista bem experimental, apoiado em estudos comportamentais e neurocientíficos, né?
eu sei que boa parte da literatura, que ela é amplamente divulgada, ela está mais assentada dentro do campo da antropologia, das ciências sociais e tal. Então, embora a gente está numa visão diferente, esses conhecimentos eles se convergem, eles se complementam, né? Então, só lembrando que quando a gente está falando em fenômenos sociais, objetos sociais, eles são multifacetados, né? Então, são várias fontes são vários fatores influenciando para a gente entender um comportamento de base social. E uma coisa que eu também acho que convém a gente falar agora é que a palestra ela ainda se delimita num campo mais acadêmico, né? É muito complicado falar isso porque a gente está num momento em que a questão racial está muito aflorada. Então, eu acho que está todo mundo muito sensibilizado, eu estou sensibilizado, eu, como homem branco, eu não consigo dimensionar o tamanho da dor de pessoas negras. Então, a gente não vai se fugir eu acho que de tudo que está acontecendo, mas eu acho que a melhor forma de contribuir aqui com a nossa formação dentro de processos básicos é a gente tratar desse ponto de vista mais de processos basais, de processos básicos, que não é tão tratado na literatura nacional por pesquisadores nacionais, até mesmo para a gente instrumentalizar o debate sobre as questões raciais. Então, é um outro ponto de vista que a gente pode trazer para tudo isso que está acontecendo, sabe? Então, a gente vai passar por alguns pontos que eles estão muito presentes assim, nos noticiários, mas a gente vai se ater a essa delimitação, a percepção de raça e status social. Então, o que a gente vai fazer durante esse webinário que eu estou propondo aqui? Então, eu vou tentar responder 5 questões, né? Então, a primeira delas, né? Como foi possível investigar bases neurais de vieses raciais? Como experimentalmente manipulamos o estado social e medimos seu efeito? Como investigamos experimentalmente um viés racial em indivíduos que ascenderam socialmente? A gente vai tentar responder se existe um substrato neural para a codificação de raça e estado social. E a gente vai tentar responder qual a relevância da abordagem comportamental nos dias de hoje. A gente não dá conta de dar cabo na literatura. Então, a minha abordagem aqui vai tentar responder cada pergunta com um estudo, tá certo? Mas antes disso, eu queria tratar de algumas questões que elas são fundamentais. E a primeira delas é o conceito de raça. O conceito de raça, em si, ele pode incomodar algumas pessoas, né? A gente traz aqui não um conceito de raça dentro das ciências biológicas, né? Isso não tem utilidade quando a gente está falando da espécie humana, né? A gente está falando de um conceito que ele é contemporâneo, né? Raça enquanto uma construção social, enquanto uma construção política que existe ainda no imaginário social das pessoas. Então, para deixar isso claro do que a gente está falando, eu peço licença para ler um trecho de um documento que ele foi produzido pelo IBGE, que ele se chama Características Étnico-Raciais da População. Então, ele vai falar que raça vai ser basicamente uma categoria socialmente construída ao longo da história e a partir de um ou mais signos ou traços culturalmente destacados entre as características dos indivíduos. Vai ser uma representação simbólica de identidades produzidas desde referentes físicos e culturais. Então, na utilização desta categoria de análise, não se trata do grupo social cujo fundamento seria biológico, mas de grupo social reconhecido por marcas inscritas no corpo dos indivíduos. Cor de pele, tipo de cabelo, estatura, forma do crânio, etc. Então, quando a gente fala raça, a gente está trabalhando disso, né? Algumas pessoas, alguns estudiosos preferem o termo etnia, né? A gente não vai trabalhar com o termo etnia, porque eu aceito um argumento de um antropólogo congolês, ele se chama Kabengele Munanga, ele é bastante conhecido, e ele levanta o argumento de que a gente substituir o termo raça por etnia seria uma substituição um tanto quanto que ela não daria conta de todos os problemas que a gente tem com esse conceito. Porque quando a gente fala em raça, a gente ainda traz a noção de que existem desigualdades entre grupos sociais.
e de que a gente, um grupo social, ele tem algum tipo de privilégio em relação a outro. Então, essas questões, elas são mais bem abarcadas por esse tipo de conceito. Tanto é que quando a gente vai falar de discriminação, a gente fala de discriminação racial, preconceito racial, atitude racial. Então, ele é um termo bem utilizado na literatura e na literatura que eu utilizo, né? Então, para falar sobre, enfim, isso é raça que a gente está falando, quando a gente fala percepção de raça, tá? E por isso que ele ainda se faz necessário. Falando um pouco da relevância do tema, então eu vou trazer um gráfico aí, que ele é do IBGE de 2018. Aqui a gente vai fazer uma divisão entre estratos de rendimento domiciliar per capita, indo de pessoas, né, que elas são mais pobres, até pessoas que elas são mais ricas, né? E dentro de cada extrato desse de renda domiciliar per capita, você tem aquelas pessoas, né, a taxa de pessoas, a porcentagem de pessoas que se autodeclaram brancas, ou então que se autodeclaram pretas ou então pardas. Aqui eu vou fazer outro parênteses, já aproveitando que a gente está no início dessa fala, para a gente falar dessa terminologia, preto ou negro. Isso foi alguma coisa que até estava em debate em função do Big Brother, e que, enfim, a gente viu bastante gente debatendo sobre isso, né? Algumas pessoas utilizam a terminologia negro e outras preto, né? Quem utiliza a palavra preto, que é uma quebra lexical com o termo negro, porque ele tem um vínculo escravocrata muito forte. Então, é um jeito de você quebrar esse laço, sabe? Outras pessoas, outros grupos sociais preferem a utilização do termo negro de modo a você ressignificar ele, fazer uma reapropriação e exaltando os aspectos positivos. Então, você não tem uma questão fechada em relação a essa terminologia. O IBGE, ele pega o critério de cor ou raça, né? E aí o IBGE ele vai ter a cor preta, tá? Então, boa parte das vezes, quando eu vou estar falando sobre cor, sobre pessoas, eu até falo da cor preta porque a literatura trata desse jeito, o IBGE trata desse jeito também, então é um pouco de modo a unificar, sabe? Mas se a gente pega o Estatuto de Igualdade Racial, você vai ter que as pessoas negras são aquelas que se autodeclaram, vai ser o conjunto de pessoas que se autodeclaram ou pretos ou então pardos. Então, você tem o Estatuto de Igualdade Racial, que ele traz essa terminologia como conjunto de pessoas pardas, né, que são pessoas mestiças, né, e pessoas pretas, né, embora ele não tenha essa classificação. Enfim, isso é só para esclarecer um pouco da questão da terminologia. Um certo consenso que eu vejo é que você pode utilizar preto ou negro, depende muito de quem está falando, do significado que você tá levando, sabe? Mas, enfim, voltando ao assunto aqui da relevância, o que a gente vê aqui? Nos estratos mais pobres da população, você tem mais pessoas que elas são pretas ou pardas. À medida que você vê os estratos mais ricos da população brasileira, você vê o quê? Uma inversão aqui. Você tem mais pessoas que se autodeclaram brancas. Então, você tem uma estrutura social aqui no Brasil, onde, de modo geral, as pessoas mais ricas, elas são brancas, as pessoas mais pobres, elas são negras. Isso é o IBGE, que ele está trazendo dados de 2018. Eu vou ainda complementar esses dados com dados do IBGE também. Então, aqui, quem quiser consultar depois, a gente tem essa cartilha de informação demográfica que ela está bem recente e vai trazer uma série de dados demográficos e sociais para você comparar, tá certo? O próprio IBGE, isso é interessante falar, o próprio IBGE ele tá colocando, quando ele agrupa os dados de pessoa preta e parda, já sabendo que as pessoas pardas, né, elas sofrem preconceito também, então por isso numa mesma categoria. Mas aqui, por exemplo, você tem muito mais pessoas brancas ocupando cargos gerenciais do que pessoas negras. Quando você olha pessoas abaixo da linha da pobreza, você tem muito mais pessoas que elas são negras do que pessoas que são brancas. Quando você pega a taxa de analfabetismo, a mesma coisa, você tem muito mais pessoas negras do que pessoas que elas são brancas. Você pega a representação política,
Então, menos de um quarto, quando você tem a Câmara de Deputados, deputados federais eleitos em 2018, então menos de um quarto é negro. Então, você tem uma desigualdade que ela é muito grande. Tem uma taxa aqui que ela assusta, né? Quando a gente pega a taxa de homicídio, então essa taxa por 100 mil jovens, se a gente pega aqui, por exemplo, homens entre 15 e 29 anos que eles foram mortos, né? Então essa taxa entre os brancos é de 63,5. Você pega pessoas pretas ou pardas, essa taxa ela vai para 185. Então, a gente tem alguns índices demográficos, sociais, que tem uma discrepância muito grande em relação ao critério de cor da pele que o IBGE traz, sabe? Eu sei que às vezes a gente trazer esses números aqui, a estatística, eles não andam impactando, né? A gente não anda se sensibilizando por estatística, isso é muito triste. A Covid está aí, então mais de 1.000 pessoas estão morrendo por dia e a gente está perdendo a capacidade de sensibilizar, sabe? Mas, enfim, a gente traz algumas... A gente faz a mesma estratégia da imprensa para a gente lembrar alguns casos. Esse caso do Rodrigo Alexandre, eu vou retomar ele, porque ele é muito importante para essa discussão quando a gente está falando de percepção racial. Então, o Rodrigo era um trabalhador, ele morava na comunidade Chapéu Mangueira, na zona sul do Rio de Janeiro, e ele foi morto por forças policiais numa situação onde não tinha conflito, em que ele confundiu o guarda-chuva dele com a metralhadora. Ele estava com um canguru, também daquele de segurar criança, e foi confundido com um colete à prova de balas. Então ele estava esperando a esposa e os 2 filhos que estavam voltando do trabalho. A gente fica pensando o que leva as pessoas a confundirem um guarda-chuva com uma metralhadora, né? Será que isso aconteceria se ele fosse branco, então se ele estivesse caminhando por uma região nobre do Rio de Janeiro? Então a gente passa a começar a pensar em aspectos que são mais basais dos processos psicológicos mais básicos, né? Uma percepção. Então por isso que é importante a gente retomar esse caso dele, porque está relacionado com o que a gente vai falar. Mas, enfim, isso aconteceu em 2018. De lá para cá, todo dia a gente tem caso de injustiça e de tragédias, né? Então, só no passado, em 2019, para a gente falar dois casos bem icônicos, a gente teve o Evaldo Rosa, que ele estava indo para um chá de bebê e o carro dele foi fuzilado, ele estava com a família, sabe? A gente teve a Agatha Félix, Rio de Janeiro também, que ela estava voltando da escola, estava dentro de uma Kombi, foi assassinada, uma situação a luz do dia onde você não tinha conflito, sabe? Você não tinha troca de tiros. E antes mesmo, aliás, logo depois de eu confirmar esse webinar, essa minha fala, a gente presenciou e está presenciando algumas tragédias. Então você teve o João Pedro, no Rio de Janeiro. A casa dele foi... Enfim, os policiais entraram para fazer uma intervenção lá. Eles contaram mais de 70 tiros e o rapaz ele foi morto. Um rapaz de 14 anos. Então, semana passada a gente teve o caso do George Floyd. Então, a gente tem uma massa de manifestações no mundo inteiro em que o estopim foi o assassinato dele, que foi filmado, foi gravado, uma cena grotesca de violência racial. Então, enfim, a gente não vai entrar nesses casos, mas é só para lembrar um pouco da relevância daquilo que a gente está falando, sabe? É um tema pesado. E como eu estava falando, a percepção de raça, ela provê uma lente para subsequentes processos psicológicos complexos, né? Então, impressões, julgamentos, reações afetivas e comportamentais. Então, a gente na psicologia, às vezes, a gente fica tratando em processos mais complexos, né? Então, formação de atitude racial, estereótipo, né? Comportamento, né? Discriminatório, mas é interessante a gente olhar para esses processos mais básicos, porque você pode ter vieses que estão acontecendo lá. Então, por isso que a gente vai falar da percepção. E é muito interessante a gente falar
essa fala ela vai num caminho que o preconceito hoje em dia, ele, em sua forma predominante, ele é velado. Ninguém fala que é preconceituoso, assim. Então, se você tem aquelas escalas de autorrelato, ninguém vai falar que é preconceituoso, porque todo mundo busca uma desejabilidade social. Então, a gente tem que buscar algumas formas em que a gente consegue tentar compreender esses vieses raciais implícitos, tá, que estão acontecendo. E um modo de entender isso são por meio de seus mecanismos cerebrais. Então, que tipo de ativação neural que ele é diferencial, de que tipo que a gente pode ter em função de uma percepção racial. Então, uma vez que a gente delimita a relevância disso, de tentar entender esses processos implícitos relacionados à questão racial, a gente tenta responder a nossa primeira pergunta, que eu tinha falado lá. Então, como foi possível investigar as bases neurais de vieses raciais? Um primeiro ponto foi uma revolução metodológica e tecnológica que a gente vem vivenciando nas ciências, inclusive dentro da psicologia, a partir da década de 90, intensificado nos anos 2000, que foi o avanço de técnicas de neuroimagem, enfim, eletrofisiologia. Então, a gente passou a ter um acesso mais fácil a esses métodos que estão estudando em vivo o funcionamento cerebral. E eu vou tentar trazer essa revolução metodológica, né, como foi possível a gente estudar vieses raciais, com um estudo que fala, então, sensibilidade da amígdala para a raça, ela não está presente na infância, mas ela emerge ao longo da adolescência. Então, esse vai ser o exemplo para falar como que a gente pode estudar esses vieses implícitos, né? Uma coisa que a gente conhece da literatura é que a gente tem uma correlação entre atitudes raciais, atitudes negativas e ativação da amígdala, tá? A amígdala é essa estrutura aqui que a gente consegue ver, tá certo? Esse forma nuclear, ela está bem aqui próxima aos, enfim, núcleos basais, aqui numa posição mais central, perto do encéfalo, mas ainda numa posição, numa porção ventral do lobo temporal, e ela está associada à resposta a estímulos emocionais aprendidos no meio social. Então, a amígdala, ela tá associado a aprendizado de medo, por exemplo, ou então aprendizado de estímulos que eles têm uma saliência afetiva dentro de um contexto, dentro de um ambiente. Se a gente pega para questões sociais e culturais, isso pode estar relacionado, por exemplo, a que tipo de categoria social que pode ter uma relevância afetiva. Então, o que pode estar, que tipo de estímulo pode trazer algum tipo de ameaça, ou então que tipo de quebra de norma social. Então, a amígdala, essa estrutura que ela vai estar responsável por detectar e no aprendizado desses estímulos emocionais dentro do meio, tá? É uma estrutura central para a gente entender, tá? E o que os pesquisadores quiseram entender aqui é como que a experiência altera o processamento relacionado à raça na amígdala, tá? Como que eles fizeram esse experimento? Eu estou relatando um de 2 experimentos aqui que eles fizeram. Mas, enfim, primeiro eles pegaram uma medida de diversidade dos pares e da vizinhança. Então, as crianças que foram participar do estudo, você tinha uma mesma proporção de crianças que eram pretas e que eram brancas, aí você tinha uma minoria que eram latinas e asiáticas, tá? E aí os pais, eles responderam um inventário que perguntava mais ou menos como que era a diversidade racial da vizinhança que eles viviam e dos pares dessas crianças, né, dos coleguinhas de escola, dos amigos próximos, tá certo? E essas crianças, elas fizeram foram passar por um experimento de ressonância magnética, né, dentro de um paradigma que a gente chama de block design, né, que acontecia mais ou menos o seguinte: esse experimento ele tinha 2 rodadas, tá? Essas rodadas, elas são formadas por blocos. Cada bloco se apresenta alguns estímulos em sequência de determinada condição experimental, tá certo? Cada estímulo era apresentado por 6 segundos. Você tinha 6 estímulos, cada um era apresentado por 5 segundos. Aí o que acontecia? Nesses blocos de face,
a criança ela tinha que falar qual dessas faces aqui estava apresentando a mesma expressão que essa aqui superior. E aí você tinha esses blocos de forma que eram uma condição controle em que a criança ela tinha que categorizar qual dessas formas aqui era igual a esse aqui. Então, essa era a tarefa. A gente tinha uma rodada em que os blocos de faces, eles eram de faces brancas. A gente tinha outro bloco em que as faces eram pretas, pessoas pretas. Quais são os resultados centrais aqui que eu resolvi trazer? Então, o que aconteceu? Aqui a gente tem ativação da amígdala direita e a amígdala esquerda, tá? Ao longo dos anos aqui. Então, você tinha crianças de diferentes idades, tá certo? E aí você pegou a ativação dessas crianças com diferentes idades e você plotou isso. Então, você tem uma regressão aqui. O que a gente pôde ver é o seguinte: as crianças mais velhas, elas tinham uma maior ativação da amígdala, tá certo? Tanto direito quanto esquerdo. Então, isso dá a entender que quanto mais a gente vai amadurecendo, mais a gente vai ficando mais velho, né? A amígdala, ela tende a ter uma ativação mais forte, né? E aí, ou seja, isso está muito associado com a ideia da amígdala, ela refletir um processamento de aprendizagem social de estímulos afetivamente relevantes. Aí, o que eles fizeram? Aqui a gente está falando de todas as faces. Aí os pesquisadores, eles dividiram essa análise aqui para faces brancas e para faces pretas na amígdala direita, onde você tem uma ativação mais forte nos estudos. Aí o que acontece? Esse padrão em que a ativação da amígdala ela aumenta ao longo da idade se mantém para faces pretas, mas para faces brancas você não tem esse padrão. Então você não tem um aumento de ativação da amígdala à medida que as crianças elas vão ficando mais velhas. E é muito interessante que a gente está falando de crianças brancas e crianças que elas são pretas também. Então, a criança ela é preta, mas ela aprende as mesmas, ela está no mesmo conjunto de normas sociais. Então, a gente consegue entender por que o padrão de atividade cerebral ele é o mesmo. E a gente consegue até ver mais ou menos quando que essa ativação ela passa a ser significativamente superior a um funcionamento basal, que é o início da adolescência. Então, esse é um resultado extremamente interessante. Outro resultado interessante é que eles viram ativação da amígdala em crianças de diferentes idades, em função da diversidade dos pares. Então, aqui no eixo X, a gente tem a diversidade dos pares, que foi aquele inventário que os pais responderam, né? Então, quanto maior aqui, maior a diversidade dos pares desses participantes, né? Então, mais integrados numa sociedade multiétnica, mais amigos de outras raças essas crianças têm. E o que é interessante é, quanto maior a diversidade dos pares, menor a ativação da amígdala. Então, a gente pode pensar que menos saliente, ou então uma menor ameaça essas pessoas elas podem representar. Enfim, uma face negra, uma pessoa negra, ela passa a não ser um estímulo afetivo relevante a ponto de você ter uma atenção redobrada sobre isso. Então, isso é um dado muito interessante, em que a gente mostra como que a gente pode estudar viés racial por meio de métodos neurocientíficos. Enfim, a gente segue adiante. Esse estudo que eu acabei de mostrar, ele utiliza estímulos que são muito clássicos na área. Então, ele apresenta faces brancas e faces pretas, tá certo? Mas essas faces, elas não têm contexto nenhum, tá? No entanto, o conceito de raça, ele depende de um contexto de classe, então de status social. Classe é uma construção social, né? Ele não depende só da cor da pele em si. Então, a gente tem outras informações que são interessantes. E outra coisa que eu trago é que é muito dado ênfase de como que a raça molda o status social. Ou seja, como que você ser de determinada raça, como que tem toda uma estrutura social que pode influenciar no status social que você vai alcançar. Tá certo? Está muito associado com aqueles dados demográficos que eu mostrei. Mas o contrário também acontece. Então,
a percepção de uma raça da pessoa, ela depende do status social dela. E aí, a gente vai tentar responder essa segunda questão que eu tracei lá no início da minha apresentação. Então, como que experimentalmente a gente consegue manipular o status social e medir o seu efeito? Então, eu vou trazer esse estudo aqui, que tem sido um estudo importante para o nosso grupo de pesquisa, que ele fala o seguinte, o título dele é Olhando para a Parte, né? Então, pistas de status social, eles modulam a percepção de raça, né? Em que a ideia central dele é que a percepção de raça, né, de uma face, pode potencialmente ser modulada por pistas contextuais associadas a estereótipos. E os aspectos metodológicos desses estudos, eles são bem interessantes. Então, um primeiro ponto que ele traz, que é muito comum nos artigos da área, é você utilizar o morphing, né? Então, você pega duas faces e você consegue traçar um contínuo de uma face até outra, né? Então, você pega uma face branca, pega uma face preta e você consegue construir todo um contínuo de pigmentação de pele, de cor de pele, tá? Esses estímulos aqui eles já foram construídos pelo nosso grupo de pesquisa e eles são modelos computacionais porque a gente precisa trabalhar com a mesma identidade. A gente pode ver que essa pessoa e essa pessoa são a mesma pessoa. A gente está trabalhando os traços faciais e a cor da pele. Então, isso é importante porque, pensando principalmente na sociedade brasileira, você tem boa parte da população é parda, ela é mestiça, né? Então, você tem tons de pele que variam muito. Você só não tem branco caucasiano e a pessoa preta retinta. E outro modo de modular, que é o status social em si, foi por meio de você adicionar um colarinho. Então, esse é um dos meios que a gente tem para você controlar o status social desses estímulos. Então, você pode colocar um colarinho de um terno que está associado a um alto status socioeconômico, ou então um colarinho de baixo status socioeconômico. Tá certo? Que aqui é um jaleco que a gente utiliza para fazer limpeza, por exemplo. Um parênteses aqui, que aqui quando eu falo em status, eu estou falando de status socioeconômico. A gente tem toda uma literatura de status social que a gente tem outras dimensões, né? Então, confiabilidade que a gente tem, que a gente pode, enfim, outras dimensões de status social. E qual que foi a tarefa que eles utilizaram? Uma tarefa que a gente chama de mouse tracking, que ainda não é tão conhecida assim mesmo dentro da área experimental. Então, nesse experimento, que é um dos experimentos que eles fizeram nesse estudo também, como que era a tarefa do participante? Então, o participante, ele clicava aqui no início, tá certo? Depois aparecia uma face, todas aquelas faces que eu apresentei, né? De branco até preto, com diferentes pistas de classe social. E aí, depois que aparecia a face, ele tinha que levar o mouse até a resposta. Então, no caso aqui, é até branco. Quanto mais fácil essa categorização, mais essa trajetória ela vai se assemelhar a uma reta, vindo aqui do ponto de início até o ponto final, tá certo? Se você tem conflito de resposta, se é uma tomada de decisão que ela tem uma demanda cognitiva maior, o arqueamento aqui, a direção da categoria que vai ser a escolha final, ela demora mais, tá certo? E se você tem um conflito entre as categorias, então esse arqueamento ele pode ser maior em direção à categoria oposta. Então, esse método ele permite, por meio, por exemplo, da área abaixo dessa curva, que ou então dessa distância máxima que se estabelece entre essa curva ideal e a curva real, a gente consegue alguns parâmetros comportamentais de processo, como que é o curso temporal de processos cognitivos, principalmente relacionados à tomada de decisão. Tá? Uma vantagem é que, apesar de ser um estudo comportamental que eu trouxe, a base neurofisiológica desse paradigma ela é muito sólida. Então, o que acontece? A gente tem um sistema de tomada de decisão no córtex pré-frontal, em que ele vai atualizando de modo online e paralelo o córtex motor que está programando esse movimento.
Então, as coisas não se dão de modo sequenciais. Então, a tomada de decisão e o movimento motor, não. Isso está de modo paralelo. Então, à medida que o sistema de tomada de decisão ele ele passa a registrar, então tem mais confiabilidade para uma categoria, isso vai sendo atualizado ao sistema motor. Então, isso é muito interessante para a gente pensar. Enfim, os resultados. Aqui são as curvas médias aqui da trajetória, quando a pessoa, os participantes, eles categorizaram como branco ou então preto, né? A trajetória aqui quando a resposta foi preta, ela foi espelhada para ficar mais fácil para a gente visualizar. Mas, enfim, quando a gente tinha faces prototípicas, então uma face preta e uma face branca, né, que não eram faces pardas, a resposta, a curva média, ela foi uma se sobrepôs à outra. A gente não tinha uma diferença assim de processamento aí, tanto em tentativas que a gente chama de congruente como incongruente. Uma tentativa congruente é, por exemplo, quando o sujeito ele responde branco para uma face e a face estava com um colarinho de alto status social. E uma tentativa, e essa condição incongruente é, por exemplo, quando a pessoa responde branco, mais um colarinho de baixo status socioeconômico, né? Igual nesse casaco aqui, tá? Mas, o que acontece? Quando a gente analisou essas curvas médias para faces que eram ambíguas, para faces mestiças, em que era difícil a categorização, a gente tem uma diferença aqui na curvatura, onde a gente tem essas tentativas, né, incongruentes, você teve um desvio maior em relação à categoria oposta. E esse desvio aqui, ele foi significativo, a ponto de mostrar que o status social que ele foi manipulado, ele influenciou na categorização da raça. Aqui, no caso, eu estou falando da ambiguidade, então, quanto maior a ambiguidade aqui, que a gente está trazendo, que as faces são as mais ambíguas e que as mais prototípicas, né? E aqui a gente tem as tentativas que elas são incongruentes, né? Onde o status, o que a gente manipulou de status social, ele não é congruente com a face em si. Então, a gente tem uma maior área abaixo da curva. Isso foi visto também nas respostas de categorização, mas eu não trouxe aqui. Então, esse dado ele é muito interessante para mostrar como que a gente tem, como que o status social ele pode influenciar na categorização de raça, que a gente acha que é alguma coisa fixa, por exemplo. E como que, mesmo quando a resposta final, às vezes, ela é coadunante com o estímulo em si, mas ela pode ser influenciada por uma categoria oposta em função de um colarinho. Então, isso é muito interessante, esse estudo aqui. Esse estudo que eu acabei de mostrar, ele investigou experimentalmente como que a classe social influencia na categorização de raça, tá certo? Mas a gente tem uma questão que é uma questão de ordem, enfim, social mesmo. Às vezes, pessoas que elas ocupam a mesma classe social, elas sofrem preconceito por pessoas da mesma classe social. Isso acontece muito por pessoas negras, por exemplo, que elas ascendem socialmente e elas sofrem preconceito, né? Então, como que a gente pode medir isso de um ponto de vista experimental, né? Como que uma ciência básica ela trataria isso, né? Então, a gente vai para a nossa terceira pergunta. Como investigar experimentalmente um viés racial em indivíduos que ascenderam socialmente? Eu vou trazer esse outro artigo aqui. Então, o título dele é o seguinte: colocando a raça em contexto. Classe social modula processamento de face no córtex pré-frontal ventromedial e na amígdala. O que esses autores fizeram? Esse é um artigo muito interessante também. Aqui, boa parte dos participantes eram participantes brancos e que se autodeclararam de classe média, era a grande maioria. Tá? E no estabelecimento de hipóteses desses estudos, eles pensaram no seguinte: qual que foi o caminho teórico que eles pensaram? Olha, o córtex pré-frontal ventromedial, que é essa região aqui,
tá certo? Aqui num corte sagital e aqui a gente olhando por baixo. Ela é uma região muito importante para avaliação social e moral de processos grupais. Uma região que está muito relacionada a quando você tem atitudes e afetos positivos em relação ao endogrupo, tá certo? Então, você vai ter uma maior ativação dessa área aqui quando você está fazendo julgamento de similares, sejam fisicamente, sejam politicamente. Quando você está fazendo julgamento de si, ou então de pessoas muito próximas. Ou então quando você está alocando recursos para pessoas do seu grupo social. Então, é uma área que está muito relacionado à identificação social, sabe, dentro do grupo. Por outro lado, a gente já viu a amígdala aqui. A amígdala, como a gente viu, ela vai marcar experiências, né, aprendizagens de estímulos socialmente relevantes que têm um aspecto afetivo, né? Então, quando você tem uma vigilância emocional, há estímulos ambíguos que são principalmente externos, isso se traduz no ambiente social, a detecção de pessoas que podem apresentar ameaça a um grupo, ou então que podem violar normas sociais do seu grupo social. Sendo assim, aqui você está trabalhando processo, você tem uma ativação que ela é diferencial, principalmente em relação a pessoas fora do seu grupo social. Então, os pesquisadores eles pensaram o seguinte, olha, é possível que tenha uma dissociação funcional de percepção racial, de modo que na amígdala a gente veja melhor esses vieses raciais em relação ao exogrupo, né, pessoas de fora do seu grupo, e estereótipos. E o córtex pré-frontal ventromedial para pessoas dentro do grupo, relacionado à identificação de grupo. E como é que eles fizeram isso? Como que foi o experimento? Então, experimento de ressonância magnética também, em que você tinha 8 rodadas de 8 blocos. Ou seja, você tinha 8 condições experimentais. Então, você tinha, em cada bloco, se apresentava 3 estímulos por 6 segundos cada. Tá? Em cada bloco de uma condição experimental, onde você tinha estímulos, imagens, representando uma classe baixa, tanto com pessoas pretas como brancas, classe média, pessoas pretas e brancas, classe alta, pessoas pretas ou brancas. E a gente tem uma situação controle, onde era apresentado objetos, né, agradáveis e desagradáveis. Só a título de exemplo, aqui, por exemplo, quando a gente pegava classe alta, se mostrava, por exemplo, pessoas usando joias, ou então na frente de carrões. Então era mais ou menos isso. Aí você tinha condição de pessoas brancas e pessoas pretas. E qual que foi um resultado central aqui? Esse estudo ele trouxe uma série de resultados, inclusive ele tem outro experimento com resultados de pacientes neurológicos que é interessante também. Mas o resultado central aqui foi por meio de uma análise de regiões de interesse, que a gente estava falando do córtex pré-frontal ventromedial e a amígdala, né? No caso aqui a amígdala direita, porque ela é mais ativada nesses estudos de percepção racial. Então, o que foi observado? Quando foi feito o contraste, né, ou seja, você comparava a ativação em uma condição experimental e outra, e o que a gente extraiu de diferenças que eram significativas? Que eram muito pouco, mas as centrais que a gente achou, elas estavam dando apoio àquela hipótese. Então, o córtex pré-frontal ventromedial, esse contraste aqui, ele foi significativo. Ele mostrou que no córtex pré-frontal ventromedial, pessoas brancas de classe média tinham uma ativação maior do que pessoas pretas de classe média. Então, você tinha um viés racial aqui dentro da própria classe social. Então, lembra que eu falei que essa área aqui está ligada com atitudes positivas em relação ao endogrupo e tal. Já na amígdala, o que aconteceu? Um contraste que ele foi significativo mostrou o seguinte: lá na amígdala direita, pessoas brancas de classe baixa, faces brancas, tiveram uma menor ativação em relação a pessoas pretas de classe baixa. Então, lembrando que boa parte das pessoas desse estudo era de classe média. Então, aqui a gente está falando de pessoas de classe baixa, então você tem uma relação com exogrupo, né? Mas mesmo fora do grupo, você teve um viés racial, onde a ativação ela foi menor para pessoas brancas. Então, você teve menos ativação dessa área
está relacionado à detecção de algum tipo de ameaça social, então violação de normas. Então, esse estudo aqui, ele dá uma base neurofisiológica, você tem alguns marcadores aqui em que você pode ver vieses raciais dentro para pessoas que ocupam e que não ocupam a mesma classe social. Então, por meio desses estudos de neuroimagem que a gente começa a entender processos cognitivos também e começar a conhecer essa circuitaria para processos de ordem racial. Então, esse estudo ele mostrou áreas corticais envolvidas na percepção de raça. Mas quais outras áreas elas estão envolvidas? A gente podia trazer uma série de estudos que eles estariam fazendo manipulações experimentais e mostrando a participação de diferentes áreas quando a gente está fazendo categorização racial, né, em situação de atitude racial. Então, a gente chegou num momento da literatura, apesar dela ser bem recente, sabe, em que a gente já consegue esboçar um substrato neural para codificação de raça e de estado social, que é o que eu vou apresentar. Então, a gente tem algumas estruturas que elas são centrais. A gente tem aqui a amígdala, que a gente vem falando dela bastante, que está relacionada à aprendizagem emocional e valores socialmente construídos, tá? Detecção de estímulos emocionalmente relevantes, que a gente mostrou nos 2 estudos passados, né? Uma área que eu não tinha falado ainda, mas que é muito importante, é a região do córtex cingulado anterior, que está aqui, tá certo? O córtex cingulado anterior ele está relacionado e ele é ativado em situações onde você tem conflito cognitivo, onde você tem respostas que elas estão em competição. E isso não acontece só para estímulos raciais, só para faces brancas e pretas. Isso acontece para processos cognitivos de modo geral. Então, essa área aqui, ela se ativa, por exemplo, quando a pessoa ela está fazendo um teste Stroop, né, que a gente sabe que tem uma questão de controle inibitório lá. A mesma coisa acontece com uma outra tarefa em que tem mede controle inibitório, que é o flanker task. Então, quando você tem essa área que ela fica monitorando para quando ocorre conflito, e ela é ativada nessas situações de conflito. Aqui é muito premente a situação, e isso está sendo estudado, e a gente tem bons resultados, e que acontece o seguinte: as pessoas, de modo geral, elas têm ideais igualitários. Então, elas são pró-movimentos negros, por exemplo, no entanto, elas podem carregar vieses raciais. Tá? Não é porque uma pessoa ela apresenta um viés racial que isso vai torná-la uma pessoa preconceituosa. Então, viés a gente aprende quando você tem associações que são feitas na nossa sociedade. A gente, por exemplo, aqui no Brasil, a gente mora numa sociedade muito desigual. Aqueles dados sociodemográficos do IBGE que eu mostrei mostram isso. Né? Então, é possível que sejam feitas associações sem que isso desemboque em processos, em um preconceito. Tá? Então, quando você tem esse conflito, por exemplo, de viés racial com esses ideais de alta ordem que você traz, que são crenças pessoais, então essa área ela pode se ativar, tá certo? Outra estrutura que vai ser interessante vai ser o córtex pré-frontal dorsolateral, que é esse aqui. Então, uma vez que o conflito ele é detectado, quem vai manejar e quem vai implementar algum tipo de controle vai ser essa área aqui. Então, ela faz uma regulação cognitiva da emoção. É uma área de função executiva. Né? Essas áreas aqui frontais, né, dorsolateral, ventromedial, elas fazem essa regulação afetiva e faz parte de um sistema de funções executivas. Então, ela vai ter implicado nisso. E ainda, a gente tem o giro fusiforme, que a gente tem a área facial fusiforme, que é um módulo para percepção de face, que quando a gente está trabalhando com estímulos faciais, você pode ter um processamento diferencial em relação à raça. O mais conhecido é o viés da outra raça. Então, a gente processa melhor, de modo mais rápido, pessoas que são da nossa raça. A gente fala que chinês é tudo igual, é porque a gente não é chinês. Se a gente fosse, não ia ser. Eles devem pensar a mesma coisa da gente. Então, é uma área que codifica
padrões raciais, características faciais, entre elas a raça da pessoa, né? Então, como que essa circuitaria ela estaria funcionando? Então, você teria uma parte de avaliação e detecção, tá certo? E uma vez que e essa informação ela é enviada, que é o córtex cingulado anterior, e ele vai monitorar por conflito. Uma vez que existe conflito, é enviado mensagem aqui para o córtex pré-frontal dorsolateral, que vai regular a atividade da amígdala, mas é de modo indireto, por meio do córtex pré-frontal ventromedial, que a gente viu no estudo passado. Então, essa rede, esse substrato, ele estaria trabalhando mais ou menos desse jeito. Tá? Essas são as estruturas centrais para a cognição de raça que a gente conhece. Esse substrato aqui, ele vem sendo ampliado, assim, a gente tem outras estruturas que a gente conhece. Então, por exemplo, aqui essas áreas de regulação, não só a área dorsolateral, mas a ventrolateral também estaria relacionada nessa regulação de emoção, tá certo? Aqui na detecção desse estímulo afetivo, né, de base afetiva, não só a amígdala, mas também o estriado, principalmente relacionado a processamento de recompensas. Uma área frontal também muito importante é o córtex pré-frontal dorsomedial. É uma área que está relacionada à formação de impressões pessoais, certo? E essa área é muito importante porque ela faz parte de outro substrato, um substrato neural que é de status social. Então, do mesmo modo que a gente tem uma série de estudos que tentam investigar qual que é o substrato neural de raça, a gente tem também para status. Um problema que a gente encara nas neurociências é que duas categorias sociais, elas são estudadas de modo mais ou menos independente. Isso é uma coisa que não acontece, por exemplo, na psicologia social, que a gente tem uma literatura que leva em consideração essas duas dimensões. Então, fica mais difícil você fazer um link entre esses dois substratos. Mas, de modo geral, a gente tem uma área de codificação, de avaliação aqui, e a gente tem áreas aqui frontais relacionadas ao significado afetivo e formação de impressão. O que muda também, o que a gente tem algumas áreas temporais aqui relacionado à percepção social e processamento semântico, integração sensorial de informação avaliativa. Então, essas áreas mais temporais estariam mais associadas a um status social. Mas, enfim, eu acho que o próximo passo das neurociências é a gente começar a linkar e ter algumas teorias que elas são mais integrativas. Mas, enfim, eu não vou me alongar em relação ao substrato neural, porque a literatura ela é espinhosa e ela está num momento ainda que é incipiente, assim, essas coisas estão no início. Essa área de neurociência social é uma área nova. Há 10 anos atrás, ninguém falava, sabe, disso. Eu prefiro, eu acho melhor do que continuar o assunto sobre substrato neural, como eu penso que boa parte das pessoas que vão procurar o vídeo, então estão assistindo agora, são psicólogos, ou então estão envolvidos de algum modo, é a gente pensar como que esses estudos de neurociência, como que a neurociência em si ela impacta o desenvolvimento da psicologia. Uma coisa que a gente vê por pessoas que às vezes estão começando a estudar, ou então que são de fora da área, e até mesmo por pessoas que, enfim, pesquisadores, né, é que a psicologia ela estaria tendo seu papel diminuído em função das neurociências, né? Então, às vezes as pessoas questionam, será que a psicologia está tendo seu papel mitigado, ela está sendo suplantada pelas neurociências? Enfim, não, tipo assim, não, porque o que a gente vê hoje em dia é uma abordagem que ela é multidisciplinar. Então, uma abordagem complementa a outra. Se a gente vê os estudos de neurociência, as tarefas comportamentais dos estudos, elas vêm da psicologia experimental, tá? E às vezes você tem dados comportamentais que complementam dados neurofisiológicos e vice-versa. Então, são facetas diferentes de objeto de estudo. Então, a gente continua tendo a importância de estudos comportamentais, né? Esses estudos de psicologia experimental. E para falar a relevância da abordagem comportamental nos dias de hoje, eu trouxe um outro estudo. Isso a gente vai
responder a nossa última questão, né? Então, qual que é a relevância da abordagem comportamental nos dias de hoje? Então, quando eu falei nos dias de hoje, a gente vai dar um contexto, e o contexto que eu vou dar, o contexto social, é da Covid-19, que a gente está vivenciando. Enfim, em função da Covid, a gente está enfrentando uma crise epidemiológica, uma crise de saúde, em escala global, algo muito sério. E essa crise de saúde, ela está desembocando numa crise econômica, tá certo? E essa crise econômica, ela tende a se agravar. Algo muito ruim de se pensar. Mas, enfim, isso é importante quando a gente trata de questões raciais, porque em tempos de recessão econômica, a gente tem uma série de literatura que vai falar que em tempos de recessão econômica, as minorias raciais, então os grupos identitários, né, os grupos marginalizados, são a parcela da população que eles são mais atingidos. E a gente sabe por quê, né? Então você tem toda uma estrutura desigual que vai justificar isso, né? Uma estrutura social. Então a pessoa ela tem menos condições de ir para uma escola boa, então logo consequentemente passar na universidade, ter um bom emprego, enfim, uma estrutura social injusta. Mas a gente não tem só essa estrutura social. A gente tem questões de aspectos psicológicos mesmo, que a gente tem que prestar atenção nos próximos meses, então nos próximos 2 anos, porque, além disso, em situações de crise econômica, a gente tem alteração de processos psicológicos relacionados à percepção de raça. Então, você tem alteração de raça. E isso pode influenciar no aumento da discriminação. Então, eu trouxe esse estudo aqui, que ele vai falar justamente isso. Então, a escassez econômica altera a percepção de raça. E eu vou apresentar de modo breve assim, os 4 estudos que eles fizeram. No primeiro estudo, eles apresentaram para as pessoas faces, né, que iam de faces totalmente brancas até totalmente pretas. E as pessoas julgavam se a face era branca ou preta, e em função da frequência, né, de categorização para faces pretas, a gente conseguia ajustar isso numa função psicométrica, e você tinha um limiar absoluto, né, a partir de quando que a resposta do sujeito muda de branco para preto, certo? Juntamente ao experimento, os participantes eles responderam um formulário que era sobre competição de recursos entre brancos e pretos. Eles tinham itens mais ou menos assim. Então, quando pretos têm ganhos econômicos, brancos automaticamente perdem economicamente. Então, era um inventário meio que de percepção de injustiça social que os brancos sentem quando as pessoas negras têm algum tipo de ascensão econômica, social, de representação política. Tá? E o que mostrou foi o seguinte: quanto maior essa competição entre recursos, maior o score nesse inventário, menor era o limiar absoluto. Menos pigmentação de pele a pessoa precisava para classificar uma pessoa como negra. Então, isso foi um primeiro estudo que ele foi correlacionando crenças das pessoas em relação à competição de recursos entre brancos e pretos e a categorização racial. Agora, num segundo estudo, eles modularam, eles controlaram uma situação de escassez. Eles fizeram o seguinte: eles utilizaram um paradigma de priming, né? Priming, a gente coloca um estímulo que ele vai pré-ativar algumas respostas, né? E no caso foi um prime eram palavras que eram apresentadas de modo subliminar. Então você tinha 3 condições dessas palavras, desse prime, que eram palavras neutras, palavras negativas e palavras que denotavam algum tipo de escassez, né? Então você tinha o experimento, ele tinha muitas tentativas e cada tentativa começava com um ponto de fixação, uma palavra em uma das condições, e você tinha uma face, que a pessoa tinha que falar se era branca ou preta, e ela tinha diferentes tonalidades. Tá? O que aconteceu? Então, aqui a gente tem a probabilidade de uma resposta, de uma categorização com face preta, e aqui a gente tem a intensidade da cor da pele, de branco
até preto. Em função das taxas dessas respostas, a gente consegue ajustar isso a uma curva psicométrica, né? Aqui a gente tem duas curvas que estão relacionadas à condição do prime negativo e neutro, que eles estão bem sobrepostos. Já distantes, a gente tem essa função psicométrica aqui da condição de escassez, que ela teve uma diferença significativa em relação às outras duas condições. O que mostrou? Então, por meio da função psicométrica, a gente consegue calcular esse limiar absoluto e, em uma situação de escassez, o limiar absoluto para a pessoa passar a perceber uma pessoa como preta, ele é menor. Ele precisa de menos pigmentação de pele para categorizar uma pessoa como negra. Então, isso, a gente teve um controle de uma situação experimentalmente realizada de escassez que modulou a categorização de cor da pele. Então, a gente está falando de dois estudos em que a percepção de raça é alterada em função de questões relacionadas à escassez. Um terceiro estudo fez um estudo com ruído visual, e era mais ou menos um jogo. Então, a pessoa ela ia na frente do computador e ela ia... era dito a ela que ela ia ser alocada a um grupo de quem dá dinheiro, então de quem recebe dinheiro. Mas, na verdade, todo mundo dava o dinheiro. Então, você tinha um engodo aí nesse estudo. Além disso, depois disso, era falado que a doação de quantia que as pessoas iam dar ia ser determinado de modo aleatório. Mas não era também, era outro engodo. Então, todas as pessoas do experimento, eles iam dar $10. É só que, em uma condição, na condição de escassez, era falado que a pessoa ia dar $10 de um total de 100. E na situação controle, ela estava dando $10, mas de um total de 10. Um experimento prévio mostrou que essa manipulação controlou essa condição de escassez, sabe? Enfim, depois de você criar essa condição de escassez ou de controle, era falado para o sujeito o seguinte, para o participante: olha, agora você vai fazer uma tarefa não relacionada a um estudo de percepção, enquanto o participante não chega para o jogo. E aí, você tinha 400 faces, que eram pares de faces, que eram apresentados. E que era falado para a pessoa: olha, qual dessas faces aqui é preta? E a pessoa ela tinha que responder. A questão é, essas faces aqui, elas eram as mesmas. Era a mesma face. Então, você tinha a mesma face, que era apresentado um ruído em uma condição, e a outra face, você tinha o mesmo ruído, só que invertido. E a pessoa ela tinha que, enfim, que falar qual que era uma face preta. Se você pega a média de cada participante, depois você pega a média de todos os participantes daquela amostra, e você pega a face média para a resposta da face preta na condição de escassez e na condição controle, são esses dois estímulos que a gente obteve. Então, uma face preta para a condição de escassez e uma face preta para a condição de controle. Tá certo? Essas faces aqui, elas não têm diferença em relação à luminância. Então, você tem alguma alteração de textura que é criado, de contraste, mas de luminância você não tem. E aí, essa face aqui, elas foram apresentadas por uma amostra independente, de 31 pessoas, em que elas iam julgar a cor da pele e os traços que eram típicos da raça preta. Então, o que aconteceu? Essa face aqui, que ela foi criada sob a condição de escassez, ela foi considerada com um tom de pele mais escuro e mais com os traços da raça, em características de uma raça negra, de uma face retinta. Então, esse experimento estava associado, os autores falavam, com a representação mental, a representação visual de uma face negra sob uma situação de escassez econômica e sob uma condição de controle. E nesse estudo aqui, nada era dito sobre escassez ou então crise econômica, mas eles julgavam em função disso. Então, esse foi um resultado muito interessante sobre como que a representação mental de faces negras em situação de escassez econômica. Aí, para fechar, essas duas faces aqui, elas foram utilizadas
no último experimento de alocação de recursos. Então, era mostrado essas duas faces para outra amostra e falava assim, olha, vocês têm $15. Você tem que dividir esses $15 para essas duas faces aqui, essas duas pessoas. Façam isso. Na condição de escassez, a face que foi considerada mais escura, ela recebeu menos dinheiro em relação à face controle. É uma diferença pequena aqui, mas ela é significativa se a gente olhar a barra de erro. E se a gente olhar a distribuição de alocação dos dólares, a gente vê que essa diferença ela é muito marcada aqui nessa área central aqui de distribuição. Então, mostrando que, de modo geral, esse estudo mostra o quê? Situações de escassez econômica, elas podem contribuir para a alteração de percepção de raça e de alocação de recursos. Isso leva a gente a pensar no momento presente em que a gente está entrando numa crise econômica, a gente vai se aprofundar numa crise econômica e que fatores psicológicos, além daqueles estruturais, eles podem influenciar para prejudicar a população negra. Enfim, já chegando, eu acho que eu me alonguei demais. Eu vou chegar nas minhas considerações finais. O primeiro ponto é que percepções raciais de nós e dos outros, elas são fluidas. A gente viu que o fato de você estar numa classe social, o fato de você manipular o estado social, o fato de você ter uma condição de escassez ou não manipula, sabe? E a nossa própria percepção de raça também, se a gente está desempregado ou não, se a gente está encarcerado ou não. Então, percepção de raça é fluida. Outra coisa que a gente tem que considerar, a neurociência social, que investiga a raça, ela tem que ligar os pontos. Então, eu passei aquela base neural, aquele substrato de uma série de áreas que a gente sabe que está envolvido, mas a gente não chegou num ponto ainda da gente ligar todos os pontos para a gente ter uma compreensão mais global do que está acontecendo. E esse é o próximo passo que a gente tem que ter para a gente não cair num erro frenologista, de achar que cada parte tem uma função e que elas não trabalham num sistema maior, que ele trabalha de modo coordenado. E quando a gente começar a fazer isso melhor, a neurociência ela vai começar a propor teorias que são supradisciplinares. Então, a gente começa a associar, por exemplo, construtos sociais ou então comportamentos que estão associados e que a gente vai ver também estruturas neurobiológicas que elas se comunicam, elas estão associadas. Então, isso vai ser uma parte muito interessante, não só para a neurociência, mas para o entendimento da questão racial. Uma coisa que é muito importante é que eu trouxe esses estudos aqui, mas boa parte dos estudos, eles são conduzidos em países desenvolvidos com uma população de maioria branca, né? E quem tem acesso à pesquisa geralmente são pessoas brancas, né? Então é necessário que estudos nacionais sejam realizados, porque a construção racial é diferente em cada lugar. E a gente tem um problema de generalização que a gente tem que levar em consideração. Até que ponto que a gente consegue generalizar esses dados de percepção racial, então de viés racial, porque a nossa população é diferente, né? Então a gente tem que fugir dessas sociedades que são weird. Weird é um acrônimo do inglês, quando a gente fala de países que são ocidentais, alto índice de escolarização, industrializados, ricos e democráticos, né? Então a gente não está preenchendo quase nada aqui. Então a gente precisa de alguma coisa para que corresponda à nossa realidade. Tá? Outra coisa que eu acho que é muito importante. Abordagens experimentais, elas trazem respostas mais contundentes em um campo de conhecimento que precisa de resultados seguros para a gente... Luiz, eu estou terminando, viu? Estourei todo paz, né? Tá, último slide. Então, a gente precisa de uma abordagem... Pode continuar, viu, Rui, que tá muito bom. Beleza, valeu. Então, a gente precisa de abordagens experimentais que trazem respostas mais contundentes em um campo do conhecimento que a gente precisa de resultados seguros para a gente se contrapor a discursos ideológicos sem evidência empírica e para a gente subsidiar políticas públicas que elas são inclusivistas. Porque o que eu estou falando até agora, boa parte do tempo eu não estava falando do meu ponto de vista, eu estava trazendo resultados. Então, você não compara resultado com opinião.
tá certo? Se alguém quiser se contrapor a esses resultados, ou você aponta falhas metodológicas, ou então você replica esses estudos. E esses estudos eles são muito importantes para você levar e subsidiar essas discussões, implementação, então, propostas de projetos de políticas públicas, tá certo? Ainda mais num momento em que a gente vive em que as pessoas, principalmente quem está em cargo público, presta pouca atenção ao conhecimento científico e muito é discutido em função de caráter ideológico. Então, eu acho que a abordagem experimental ela tem essa capacidade explicativa, essa consistência interna, que ela pode auxiliar o movimento negro. Então, tem quem está buscando a inclusão dessa parcela da população. Outro ponto importante é que, quando a gente estuda neurociência racial, é preciso que isso que a gente está estudando ele não seja naturalizado. Em que sentido que eu estou falando? A gente não pode utilizar esse conhecimento para a gente justificar práticas que eles são racistas, comportamentos discriminatórios. Então, por exemplo, se uma pessoa vai agredir o vizinho, então vai ter um comportamento discriminatório, a gente não pode justificar isso em função de a motivação na amígdala, por exemplo. Não deixa uma pessoa não deixa de ser menos ou mais preconceituosa em função de um padrão de atividade cerebral, sabe? Todo comportamento ele tem uma base biológica, né? E a gente está tentando só desvendar. Então, esse conhecimento em neurociência não pode ser utilizado para você justificar práticas discriminatórias, tá? E que fique bem claro, porque a neurociência e outras áreas do conhecimento ela foi utilizada para esse tipo de finalidade. E, por fim, a neurociência é um campo com grandes disparidades raciais. Isso geralmente acontece em campos novos, né? Então, uma pessoa negra que tem ascensão social, ela não vai querer se arriscar em uma área que é nova. E a neurociência é um campo novo. Então, o único modo de reverter isso é dar voz para essas pessoas até que isso se torne rotina. Então, a gente tem que ter políticas de inclusão, sabe, da população negra dentro da universidade. Isso já está sendo feito, mas isso tem que ser intensificado, principalmente na pós-graduação e os pesquisadores. A gente tem uma baixa representatividade de pesquisadores negros no Brasil e fora. E a gente precisa de temas de pesquisas que representem essa parcela da população. Eu acho que essa tentativa que a gente está fazendo aqui é um tema de pesquisa que representa a população negra no Brasil, que isso tem que ser mais feito. Isso que a gente está tentando fazer e a gente só está no início. Então, o que a gente sabe é muito pouco e a gente tentou trazer aqui hoje. Mais uma vez, obrigado. Eu queria agradecer demais ao meu grupo de pesquisa, que a gente está trabalhando em quarentena, com o semestre suspenso, fazendo balbúrdia. Então, a gente tem aqui a Bia, que é minha aluna de mestrado, a gente tem Renata, a Ana Beatriz, a Emily, a Michela e o João. Então, obrigado, pessoal. Eles contribuem bastante com o andamento do grupo. E obrigado a vocês, Psicologia no Sofá. Foi muito bom. Eu deixo aqui o site do programa de pós-graduação em que eu estou vinculado na UNB, Ciência do Comportamento, meu e-mail institucional, caso alguém queira entrar em contato, o site de divulgação científica que o meu grupo de pesquisa alimenta e meu login no Twitter, que é basicamente para questões acadêmicas. Obrigado e desculpa pelo atraso. Rui, eu que queria agradecer pela sua palestra, não precisa se desculpar, acho que a palestra estava muito interessante. Eu acho que sua fala no final, a conclusão foi excelente e eu gostei muito do fato de que você trouxe aí discussões um pouco epistemológicas, né, e também do impacto da psicologia básica para as questões sociais, que eu particularmente me sinto um pouco afetada por esse tipo de discussão. Acho que enquanto pesquisadora em ciência básica, muitas vezes eu me pego me perguntando para que serve o conhecimento que a gente faz, que a gente produz. Então, eu achei muito legal, muito importante você ter feito esse grande apanhado de estudos, não só relevantes, como também recentes, para, enfim, divulgar mesmo o que tem sido feito, né? Acho que, como você disse, é uma área muito nova, a gente não tem tanto acesso a isso,
e gostei muito assim de ver o apanhado que você fez. Eu queria te fazer uma pergunta, é uma pergunta mais assim do ponto de vista metodológico. Depois eu vou chamar o Myron para o vídeo, ele também tem algumas perguntas. Convido a todo mundo aí que está em casa, que tiver perguntas também, para mandar as questões ou no Q&A, no Qzinho QIA aí do aplicativo, que é a nossa parte de perguntas, ou no próprio chat. Então, as perguntas estão abertas, certo? Enquanto isso, eu vou colocar minha primeira pergunta e vou passar para o Myron. E se a gente não tiver mais ninguém aí com perguntas sendo feitas, eu queria fazer alguns comentários sobre sua fala para a gente continuar o debate, certo? Minha primeira pergunta é sobre o estudo, eu acabei não anotando o nome dos pesquisadores, mas aquele estudo que você mostrou, o mouse tracking e a curvatura, que é um paradigma de escolha, né? A gente está medindo aí a tomada de decisão, e eu queria saber, do ponto de vista de método, se você acha que esse uso do mouse tracking tem vantagem em relação ao uso clássico do RT, do tempo de reação. Poderia ser aplicado em outros campos, por exemplo, qualquer tipo de tarefa que envolva tomada de decisão. Sim. O mouse tracking, ele é um paradigma experimental que ele vem sendo utilizado principalmente em categorização social, sabe? Mas ele, enfim, tem uma série de estudos em que a gente vê isso aplicado a outros campos. Então, por exemplo, na área da saúde, eu vi um estudo de pessoas com bulimia, em que você via, por exemplo, categorização de alimentos saudáveis e não saudáveis. Então, por mais que a pessoa escolha o alimento saudável, você tem um arqueamento da curva em processos que complicam a tomada de decisão. Então, isso pode ser aplicado para qualquer tipo de tarefa de escolha, não só escolha quando você tem duas opções. E o mouse tracking, eu acho, ele é uma medida mais refinada, porque à medida que o tempo de reação, ele fala quanto tempo um processo durou, né? O mouse tracking, ele vai falar como foi o curso temporal do processamento. Então, até que momento você tinha um conflito de diferentes categorias, por exemplo, sabe? E ele é uma medida mais refinada porque a gente tem alguns estudos em que você vai ver que você não tem uma diferença significativa no tempo de reação, mas você passa a ter nos parâmetros do mouse tracking. Então, os parâmetros mais clássicos são essa área abaixo da curva e essa distância máxima, mas você tem alguns índices de complexidade que quantas vezes a pessoa ela vai mudando do eixo X para o eixo Y, né? O mouse ele entra em zigue-zague, ou então aceleração do movimento do mouse. Então, é uma medida mais refinada. Eu acho que ela é muito pouco explorada ainda. A implementação do mouse tracking, ele é complicado. Embora a gente tenha programas que eles são livres, que tem uma interface gráfica, uma interface amigável que a gente consegue fazer experimentos sem saber de programação. Mas eu acho que é uma boa. Não sei se te respondeu, se quer que... Sim, me respondeu. Na verdade, eu tinha outra pergunta, mas acabei deu um branco agora. O que eu ia falar? Era sobre o mouse tracking ainda. Sim. No momento em que os participantes são colocados na situação experimental, eles sabem que as trajetórias serão medidas? Eles sabem que é aquilo que está sendo monitorado ou não? Eu fico me perguntando, né, se a gente tem que dar uma resposta verbal, por exemplo, a gente modula, a gente tenta minimizar aí tudo quanto é tipo de expressão vocal que denote hesitação. A gente faz Agora, eu fico me perguntando se esse tipo de processo que reflita a tomada de decisão não seria também perdido caso o participante soubesse. O participante ele não é dado a informação de que a trajetória do mouse vai ser registrada. Então, na verdade, ele entra no setting experimental e é como se ele estivesse clicando as respostas, né? Então, ele não sabe disso.
Mesmo, e é uma medida implícita também, é difícil, às vezes, a pessoa, quando você tem um processo, categorias que elas são conflitantes lá, às vezes é difícil você não ver esse tipo um tipo de padrão, sabe? Mas, enfim, o participante ele não tem conhecimento disso, é como se ele estivesse clicando em algum botão da tela. Entendi. É uma medida que me parece bastante interessante, ainda mais assim, o tema do meu doutorado, eu vou trabalhar com crianças com TDAH e eu fiquei pensando, eu nunca vi nenhum estudo que usa o mouse tracking para avaliar com criança com TDAH. E eu fiquei pensando que, assim, não sei se é algo muito novo, que eu ainda não calhei de ver, mas eu achei legal. Na minha cabeça me parece algo muito promissor. Ainda mais quando você pensa que TDAH você tem déficit de controle inibitório, que você tem Exato. categorias que elas estão em conflito, sabe? E que pode... Mas eu já esbarrei com estudo de TDAH com mouse tracking. Você pode me passar? Posso. Se você puder depois, eu te mando um e-mail lembrando. Enfim, vamos... Não, beleza. Depois a gente conversa disso. Myron, você quer fazer suas perguntas para o Rui agora? Como é que você quer fazer? Eu sigo você? Primeiro, Rui, fenomenal. Luísa, obrigado por ter feito por ter feito contato com o Rui. Rui, obrigado por ter aceitado. Foi assim, foi fenomenal. Cada dado que você trouxe, sua didática é incrível. Parabéns e obrigado. Assim, foi realmente incrível. Obrigado. E verdade, não peça desculpa pelo tempo. Na verdade, a gente nem vê o tempo passando, né? E foi bom nesse nível. E antes de eu fazer, na verdade, eu tenho assim duas perguntinhas. Mas antes eu queria só também contar o que você falou no final sobre como os dados não justificam o racismo, né? Não justificam o preconceito racial. E eu achei que um dos dados que você trouxe é muito claro com relação a isso. O primeiro dado que você trouxe com relação de correlação entre ativação na amígdala a estímulos de faces de pessoas brancas e pretas e a idade, para mim, é o maior... Assim, lógico, igual você falou, neurociência é uma área nova, mas assim, é um fato de que racismo é aprendido. Então, você começa com uma ativação padrão, normalzinha, e de repente isso vai crescendo conforme vai aumentando a idade. Fenomenal. E aí, uma pergunta mais prática. O estudo do Firati, de 2017, que eu acho que foi o segundo estudo... Não, mais para frente. Esse aqui? Isso. Vai um pouquinho mais para frente. Eu só queria te perguntar qual foi o estímulo. Tá. Isso aqui que eu tinha. Eles utilizaram... Aqui não foram faces, né? Mas eram imagens que tinham pessoas. Por exemplo, você pega quando você tinha classe média, né? Status social de classe média, você tinha pessoas fazendo churrasco, então tendo piquenique. Tanto você tinha pessoas brancas, né, na condição branca, ou então pessoas pretas. Quando você tinha pessoas de essa classe social baixa, aí você tinha imagens de sem-teto, por exemplo, que podiam ser pessoas brancas ou podiam ser pessoas pretas. Então, eram imagens... Esse tipo de estímulo é bacana porque ele tem uma validade ecológica maior, né? São imagens que elas são contextualizadas, porque a face, quando se apresenta, mesmo quando ela tem uma roupinha e tal, você perde a validade ecológica em relação a esses estímulos aqui. Então, esse era o estímulo que estava sendo utilizado, que foram imagens que o pessoal pegou na web. Entendi. Que, inclusive, a gente está fazendo... Essa é uma dificuldade que a gente tem, porque a gente está montando um banco de imagens e a gente está validando ele para a nossa realidade. Então, a Renata, que deve estar assistindo, e a Bia, elas estão construindo esses estímulos. Então, a gente está pegando de bases abertas, porque quando a gente contrasta, sabe, o que é classe média para eles, não é classe média para a gente, sabe? Então, a gente tem que fazer esse tipo de validação dos estímulos. Genial. E só, você chegou a comentar que no primeiro estudo, aquele que você citou da amígdala, da correlação, da ativação na amígdala, a minha curiosidade é esse. Acho que é esse, né? A minha curiosidade é com relação
aos participantes. Então, você disse que as crianças, então eram crianças brancas, crianças pretas, que participaram desse experimento. Se não me engano, a gente tem um problema com estudos de neuroimagem, porque o número de participantes ele é baixo. Então, é muito difícil levar crianças para um tubo de ressonância magnética. Assim, e ainda mais fazer elas ficarem paradas lá, né? Então, essa é uma das limitações. Mas, se não me engano, 80% da amostra era de crianças brancas e pretas, dividido igualmente, e aí o restante eram crianças de origem latinas e asiáticas. Assim. Mas isso é interessante, porque mesmo crianças negras ou então asiáticas, elas vão ter o mesmo padrão, sabe? Então, você tem uma ativação maior da amígdala para faces negras à medida que elas vão ficando mais velhas. Uau, fenomenal. Última pergunta. Eu queria só fazer um comentário, vou aproveitar o gancho, porque minha fala ia ser sobre esse estudo, já que você iniciou. Eu achei que esse estudo é do Telzer e colaboradores, né, em 2013. Eu achei que ele traz aí algo muito importante para a gente, né, que é a questão de que qual foi o resultado dele. Quanto mais diversificada aquela criança, aquela família crescia, menor era crianças de famílias negras. Isso Calma aí, que cortou um pouco, Luísa. Uma questão de representatividade e... Opa, voltei? Cortou. Mas assim, você disse que quanto mais variado é o ambiente dessa criança com relação aos amigos, menor vai ser essa ativação. Vai ser a ativação. Isso me fez pensar em duas coisas, né? Esse padrão também foi igual para as crianças de famílias negras. Eu fiquei pensando quanto que isso não diz a respeito de como a representatividade em estímulos é importante. Estímulos mídia, TV, propaganda, o padrão... Você me perdeu de novo ou não? Eu perdi vocês. Não, um pouquinho. Escutei. Vocês me escutaram? Bom, enfim, isso me fez pensar nisso e também me fez pensar que política de inclusão social não é uma questão meramente de combate, de desenvolvimento de respostas de viés de processamento. Né? E achei que isso é muito legal. Isso mostra assim que tem uma aplicação concreta e muito relevante. Bastante você. Myron, volta para você, sua pergunta. A gente perdeu tudo que você falou no final. Mas eu acho que a ideia central a gente pegou. Eu acho que esse resultado, né, que a gente vê à medida que você tem um aumento da diversidade, você tem uma menor ativação da amígdala e, consequentemente, você tem menor desenvolvimento de atitudes raciais, isso pode ser diretamente relacionado com políticas públicas, como, por exemplo, em políticas midiáticas, né, para você ter representatividade racial em comerciais, por exemplo, sabe? Então, até mesmo em questões de planejamento urbano, né? Então, esse é o tipo de estudo que você coloca num projeto, não tem como que você vai contra-argumentar, né? É um argumento muito forte, sabe? Fenomenal. A última pergunta, e assim é uma curiosidade pessoal, porque eu estudo o estriado ventral, núcleo accumbens, mas aplicado à recompensa e ao comportamento alimentar. Então, e é uma das áreas, na verdade, que você mostrou ali que teve né, ativação significativa, tal. Eu fiquei me perguntando, você conseguiria falar de repente um pouco sobre essa relação entre e pelo jeito foi usado esse aspecto do estriado ventral de processamento de recompensa. Você conseguiria, de repente, fazer alguma relação ou falar como isso estaria encaixado dentro desse contexto de percepção racial? O conhecimento que eu tenho, ainda mais do estriado ventral, ele é muito baixo, ainda mais porque ele começou a aparecer nos modelos nesses últimos anos, assim, não está dentro desse substrato mais clássico, né? Mas, por exemplo, recompensas sociais que a gente pode ter, né? Ontem mesmo eu estava vendo
um estudo onde você tinha uma recompensa e a ativação diferencial do estriado, quando, por exemplo, você ganhava em algum tipo de determinado tarefa, então um jogo, de pessoa que estava numa classe social, por exemplo, superior à sua. Aí você tinha ativação, era um tipo de recompensa que você tem. Está Entendi, relacionado com uma recompensa em função de status social. entendi. Então, Você ganhar de Quer dizer, alguém que tem uma classe que tem social mais que você. é mais recompensador, é mais recompensador. Imagina, você é um capitão, você ganha de um general. Você é aluno, você ganha... Então, você tem uma relação de hierarquia, de status social, e você, numa disputa, você sai melhor. E você tem uma recompensa intrínseca, né? Então, você tem ativação nesse tipo de situação. Mas, enfim, eu não sei muito mais Não, que mas eu isso. acho que faz sentido. E, Rui, você chegou a ouvir, ou você tem algum conhecimento de estudos que foram, de um estudo, na verdade, é um pessoal, eu vi isso aí na Suíça ainda, de um pessoal que comparou ativação, mas não era do sistema de recompensa, na verdade, era respostas de empatia, alguma coisa assim, entre israelenses e palestinos. Não. Dá uma olhada, de repente vai ser interessante para você. Não sei se daria para replicar isso dentro de Impossível, desse porque contexto racial. mas dentro do contexto de status social dá. Mas deve ser, parece legal. Eu vou ver se eu acho, daí eu te mando também. Não, vou querer. Mas obrigado, eu Paulo, vou fechar temos eu uma aqui de novo. resposta. Nós temos uma. Eu perdi todo mundo, eu acho. Não, Você tá, Desculpa. eu perdi o Myron. Não, eu perdi só o Myron, mas acho que tá tudo certo mas agora é com a porque minha eu conexão. fechei, eu me escondi. Não, é que a minha conexão aqui tá muito instável. Eu tô um pouco perdida, mas eu tô conseguindo escutar um. Eu vou lê-la e passo a palavra para o Rui, depois a gente pode discutir, pode ser? Perdi Beleza. de novo. Posso? Tá me ouvindo? Eu estou escutando. Pode, por mim, pode ler. Tá, então vamos lá. A pergunta é a seguinte: boa noite, professor. Boa noite, psicologia no sofá. Foi falado durante a apresentação sobre como a situação na qual a sociedade se encontra pode dar, foi sobre a escassez, e no caso atual, sobre a Covid-19. Mas como você acha que, no atual cenário, os movimentos antirracistas e a movimentação atual podem influenciar na percepção de raça, seja positiva ou negativamente? É só isso a pergunta. Oi, só para te ajudar, se você quiser também abrir a pergunta, você pode clicar ali nesse QIA embaixo, e você consegue visualizar a pergunta escrita também. Deixa eu ver aqui. É na barra embaixo da tela. Vocês estão vendo minha tela ainda, né? Eu acho que eu Não. vou parar de compartilhar a tela. Beleza. Mas eu acho que... Onde que é? Chat? Não, é QIA. Questions and Answers. Perguntas e respostas. Teoricamente é para ter um íconezinho. Deixa eu compartilhar a minha tela com você. Eu tô lendo já. Tá. Falar durante a apresentação. Mas como você acha que no atual cenário os movimentos antirracistas e movimentação atual podem influenciar na percepção de raça, seja positiva ou negativamente? Não sei. Tipo assim, a gente está no campo da especulação. Um primeiro coisa que eu penso é o seguinte: como que pessoas que se posicionam em relação a esses movimentos, elas têm algum tipo de viés racial? Então, como que é a percepção racial dessas pessoas? Então, esse é o primeiro, eu acho que é a primeira questão que a gente tem que fazer, né? Então, como que é a percepção racial dessas pessoas? E para tentar entender uma dinâmica que está acontecendo agora. Então, de modo geral, eu não sei responder essa questão, mas eu estou muito curioso. Eu confesso que eu me peguei
perguntando, sabe? Então, como que isso pode influenciar na percepção de raça, né? Então, eu vou ficar devendo, mas eu acho que é uma questão em aberto que a gente tem que buscar esse tipo de resposta, sabe? Então, você tem movimento antifascista, e aí você tem um aumento de engajamento nesse movimento antifascista, ao mesmo tempo em que você pode ter também pessoas que têm algum tipo de atitude, né, de aprovação em relação de reprovação em relação a esses movimentos antifascistas. Então, como é que a percepção de raça pode estar se alterando no meio desse caldeirão? É uma questão muito relevante, assim, sabe? Porque, mas eu não sei. Eu penso que você pode ter uma magnificação, às vezes, de viés racial, sabe? Por exemplo. Então, as pessoas que já têm algum tipo de viés podem aumentar isso, mas isso é do ponto de vista, isso é especulativo, né? Mas é um especulativo que vale a pena a investigação. Agora, eu não sei, vocês teriam algum tipo de hipótese, então, de... Vocês, eu e o Myron, certo? Olha, eu tô relendo a pergunta aqui. Eu fiquei me perguntando, quando eu li a pergunta dele, se ele estava falando percepção no sentido mais estrito, em termos de percepção e classificação de padrões mesmo, né, classificação de faces, ou se ele disse percepção do ponto de vista um pouco mais amplo, né, como julgamentos relativos a esses grupos. Se eu tivesse que chutar, também, de novo, completamente especulativo, do ponto de vista da percepção, do julgamento de escolha, né, das faces que a gente viu com os estudos que você mostrou, eu imaginaria que um curto espaço de tempo e acontecimentos políticos, né, por mais que tenha uma magnitude amplificada, que a gente viveu aqui nos últimos dias, não seriam fortes o suficientes para mudar um padrão de resposta e para mudar um padrão de percepção de algo que é adquirido desde a infância. Se eu tivesse que fazer uma especulação, assim. Mas você sabe que eu acho que daí, por exemplo, a gente consegue ver alterações de padrões neurais, por exemplo, em nível de ativação a estímulos, seguidos de terapia, por exemplo. Ou, na verdade, a gente teve um estudo aqui, ele está para ser publicado, um estudo do laboratório que eu estou aqui, que uma dose de medicação, eu não lembro qual que era a medicação específica, mas era por um tratamento, foi um clinical trial em depressão. Uma dose do medicamento mudou o padrão de ativação. E assim, tanto em respostas a estímulos, task-based, né, como os exemplos que o Rui deu, e também em repouso, quando eles só estão lá dentro do scanner sem fazer nada. Então, a impressão que eu estou tendo disso aqui, e Rui, a gente estava discutindo isso ao mesmo tempo no grupo do WhatsApp, sabe? Fazendo o debate, que é o que a gente consegue fazer nessa época. E a Luísa está super atenta, então ela não estava acompanhando aqui. Eu acho que... E a gente falou sobre uma questão que é a consciência do seu próprio comportamento. E aí eu acho que talvez como esse cenário atual de movimentação antirracista e tudo isso pode influenciar isso. Eu acho que isso está deixando a gente mais consciente do nosso comportamento racista do que talvez a gente jamais foi. Um comentário que a gente estava fazendo aqui foi a gente tem... Quantas palestras a gente já teve no Psicologia no Sofá desde que a gente começou? Eu perdi as contas. 5, 6. Acho que a do Rui é a sexta. A do Rui é a sexta. A gente não teve nenhum participante, nenhum palestrante preto. E a primeira mulher que a gente vai ter é a Alessandra. Lógico que tem várias variáveis. A gente também tem muito participante que a gente convida e não pode. Eu acho que para a mulher é mais difícil ainda agora aceitar Ainda esse mais
na pandemia, a gente viu aí vários dados mostrando que a mulherada está sobrecarregada com a carga de trabalho doméstico e com o homeschooling. Explica que mesmo nessas classes mais educadas, né? Então, por exemplo, a mulher tá ainda sendo responsável pela educação do filho em casa, enfim. Mas talvez... Teve um impacto até nos padrões de submissão para revistas. Eu não sei se vocês chegaram a ver. Saiu um estudo sobre isso. Saiu que parece que teve um pico de produtividade no número de submissão com first author masculino e desacelerou o ritmo de submissão de mulheres primeiros autores. Porque você está em casa, você tem que fazer esse gerenciamento de serviço doméstico. É muito duro, né? Mas eu acho que talvez essa seja uma possível resposta também. Acho que quando esses movimentos eles trazem a nossa percepção consciente, não consciente freudiano, mas conscientemente, dos nossos comportamentos. Então, de repente, isso pode influenciar de alguma forma positivamente, porque eu estou mais ciente das escolhas que eu faço, das falas que eu tenho, do que talvez antes. Talvez não a nível de processo neurofuncional, neuroanatômico, mas a nível atitudinal. Mas tem um modelo do Freeman, que é daquele autor do Mouse Tracking que eu representei, que ele tem um modelo de percepção de pessoa, assim, de primeiras impressões, baseado em modelagem computacional e tal. Enfim, que é um modelo expandido que basicamente ele vai trabalhar com duas fontes de informação para a gente categorizar, que são fatores de alto nível, né, top-down, né, e fatores de baixo nível, mais perceptual, né, input-based, né. Mas pensando que em questões raciais você tem muitos fatores top-down, né, que estão relacionados a estereótipos e estão relacionados também com o que a gente está vivenciando agora. Se você começa a ler e discutir a todo momento, você tem fatores de alta ordem que eles começam a ter um peso maior em processos desde categorização até processos mais de nível superior, de atitudinal. Então, eu acho também que a gente pode ter algumas alterações num curto prazo de tempo também, sabe? Pensando que um dos experimentos que eu trouxe foi um experimento de priming, que geralmente o efeito é efêmero, é um estímulo subliminar, sabe? Então, eu acho que pode... E mesmo assim, se a gente pensar tarefas de viés implícitos, se a gente pega, por exemplo, o teste de associação implícita, o TAI, né, que é um dos mais conhecidos, ele não é utilizado para você ver viés racial, então atitude racial do indivíduo, porque você tem uma alta variabilidade, né, mesmo nessas medidas. Então, algumas coisas elas são mais consistentes, né? Então, o modo como você percebe uma raça, a sua raça, né? Mas esses vieses, eles têm uma variabilidade grande, até mesmo em tarefas que elas são amplamente utilizadas, como é o teste de associação implícita, sabe? Então, pode ser que tenha algum tipo... Isso mostra a variabilidade que a gente tem, sabe? Interna. Então, esses processos, mesmo que num curto prazo de tempo, de ordem superior, eu acho que pode estar influenciando, sabe? Por isso que eu falei, a gente vive um momento tão atípico que que a gente não está acostumado, que para quem trabalha com comportamento, com questões sociais, eu acho que é o momento de se investigar, sabe? Até mesmo para situações futuras. Assim. Rui, eu queria fazer uma pergunta. A maior parte dos estudos todos os estudos que você mostrou, eles mostram classificação entre, né, faces, seja brancas ou seja pretas. E eu queria saber se existe reprodução dos efeitos com, por exemplo, população asiática. Eu conheço muitos estudos de população asiática que falam um pouco do processamento, da triangulação facial, né, que as populações asiáticas tendem a olhar mais para essa região central do rosto, esse tipo de coisa. E eu queria saber se esses mesmos dados de categorização, seja, por exemplo, pretos versus asiáticos ou brancos versus asiáticos, se isso é reproduzido ou não. Tem. A gente tem até onde eu acompanho, né? Porque, como eu disse, a gente abriu a linha de pesquisa esse ano. Então, enfim, por mim, eu ficava lendo o dia inteiro, sabe? Mas
Mas eu esbarrei com alguns estudos, sim, que você tem de população asiática, inclusive com categorização de raça e, por exemplo, status social, sabe? Então, a percepção de raça ela pode ser modulada por pistas ambientais, sabe? Então, isso tem. E categorização de raça também saiu esses dias um estudo realizado no Chile, em que o processo lá de categoria o processo a questão racial é diferente, né? A delimitação entre as raças, né? Então é um pouco mais parecido com o nosso. Então eles não têm às vezes pessoas porque se a gente pega uma realidade norte-americana, então países europeus ocidentais, né? Você vai ter pessoas de cor bem retinto, né? E está muito ligado a um grupo étnico, né? Então você tem os marroquinos na França, né? No Brasil não tem isso, né? No Chile também não. E a faixa de cor ela é menor, embora você tenha uma maior semelhança, né? Mas enfim, tem estudo, sabe? Dá para explorar, não tanto quanto em países desenvolvidos, mas está começando a ter. Eu acho mais, geralmente eu encontro mais com asiáticos, sabe? De categorização de raça e tal. Isso é até, de certo modo, fácil de fazer nos grandes centros, porque a população de alunos internacionais, ela é alta, pelo menos era alta, né? Então, é muito fácil achar, por exemplo, é uma amostra de conveniência você achar pessoas de origem asiática, sei lá, num país desenvolvido, sabe? Agora, com população latina, a gente esbarra em poucos, viu? Poucos. Nessa base mais experimental, assim, de estudo que a gente está vendo. Então, eu acho que estudos aqui no Brasil eles iam contribuir bastante para a gente entender a questão racial, sabe? Desse ponto de vista de processos mais básicos. Ainda mais considerando que a gente tem uma população muito diversa, né? Sim. A gente não tem... Você pega 43% da população, ela é considerada parda nos critérios de cor, de raça e cor do IBGE, ou seja, são pessoas que elas são mestiças, né? Então, e é um degradê, assim, você tem, os níveis de pigmentação, né, são vários, né? Então, a questão racial aqui, ela tem base física e histórica totalmente diferente. Então, é aquele negócio de generalização dos resultados. Por isso a importância da gente fazer, sabe? Que é algo também que está muito em voga, né? Agora que a gente vive a crise da replicabilidade da psicologia, né? A gente tem, principalmente entre nós experimentais, isso é o fantasma que está assombrando todo mundo, né? É verdade. E eu acho que é um fantasma, mas é uma chance da gente trazer variabilidade das amostras, né? Porque eu acho que agora passa a ser um argumento forte a gente falar que a gente usa uma amostra que não é utilizada nos grandes centros ocidentais. Eu fico até pensando na questão da distribuição de renda e de dinheiro dentro dos centros universitários, né? Se a gente pensar nos grandes polos produtores de ciência que a gente tem no mundo, a gente vai ver que a gente está falando dos Estados Unidos, Europa, e temos grandes centros na Ásia que também têm muito dinheiro e que fazem pesquisa de ponta, né? Então a gente cai de novo naquela coisa de estudar o processamento racial com populações, seja asiáticas, caucasianas e negras. É isso. Que também vem do centro que está produzindo e a amostra que eles têm acesso. Né? Eu lembro de... Nossa, é bem isso, assim. A população asiática ainda é contemplada, porque tem países ricos, mas latinos... Eu lembro que uma vez eu fui foi o segundo congresso internacional que eu fui no VSS, que é no Vision Science Societies, que foi na Flórida, assim. E eu acho que quem é brasileiro às vezes deve perceber isso. Aí nesse congresso eu fui sozinho, assim, eu já tinha voltado, enfim, do meu sanduíche. E aí eu olhava para o salão, assim, de recepção e você não achava latino, tipo assim, era difícil de achar, assim. Depois e olha que eu tô falando de uma época onde tinha bolsa, Ciência Sem Fronteira, que tinha bastante bolsa, né? Antes ou depois disso, piorou, mas você olhava, as únicas pessoas latinas, assim, elas estavam servindo as mesas, sabe? Às vezes você via uma pessoa
uma outra pessoa preta, sabe? Mas, assim, mesmo assim. E a estrutura social, então o status social é totalmente diferente também das pessoas que estavam, por exemplo, servindo à mesa, né? Então, tem essa crise de representatividade das pessoas da América Latina, de modo geral, sabe? Na ciência. Uhum. É interessante ver eu acompanho muitos estudos assim epidemiológicos de transtornos do desenvolvimento, dificuldades de aprendizagem, etc. E a gente percebe que os estudos, aqueles que vêm Oriente Médio e América Latina, eles dificilmente vão apresentar as mesmas estatísticas que, por exemplo, estudos Europa e Estados Unidos. Então, se você está falando, por exemplo, de uma grande estratégia de combate a uma saúde mental, você está falando de estratégia coletiva de saúde mental, é importante avaliar, né, como que esses cuidados são feitos em diferentes regiões do mundo. Porque, por exemplo, a incidência de uma certa patologia pode ser completamente diferente. Agora, o que isso significa? Está tendo muito diagnóstico em um lugar, está tendo negligência do cuidado em outro. Acho que esse é um tópico muito importante. Eu acho que a gente está vivenciando isso, né? Então, a gente não tem, por exemplo, um modelo estatístico para a gente prever contaminação ou morte nas favelas brasileiras, sabe? A gente tem que importar um método e, tipo assim, saber da margem de erro e das limitações do nosso contexto. Enfim, é uma questão muito importante, eu acho. Vou só dar uma conferida se temos mais perguntas. Não? Acho que podemos finalizar então. Rui, queria te agradecer mais uma vez pela participação, por ter aceitado o nosso convite. Agradecer a todo mundo que está em casa assistindo, a nossa audiência. E é isso, pessoal. Muito obrigada. Celina Tanaka está nos dando os parabéns, agradecendo. Nós que agradecemos pela audiência, Celina. Passo para o Myron agora. Não, fez tudo, disse tudo. Rui, mais uma vez, muito obrigado. Quando você tiver resultado novo aí das pesquisas que estão sendo desenvolvidas no Brasil, a gente vai ficar muito curioso para ver também se isso tudo é replicado no Brasil, com a população brasileira, dentro da nossa cultura. E aí você avisa para a gente marca de novo e com certeza vai ser um prazer de escutar. Muito obrigado. Para quem está aproveitando, para quem está assistindo ainda, vai lá no oh my goodness, no Instagram. Isso, sorry. Vai lá no Instagram e... I don't speak Portuguese no more. Oh my God. Tem dia que eu falo um monte com vocês. Aí eu falo, meu português está lá em cima. Tem dia que eu não falo nada e aí é difícil. E eu que comecei a falar truque em vez de treco. Achei francês. Em francês é truque. Agora eu falo truque. Não, é normal. Depois é uma coisa para se estudar também. Então, vai lá no Instagram, @psicologia no sofá. A gente teve a palestra, a aula do Rui hoje. Agora a gente tem a próxima, dia 8, a primeira parte da Masterclass com o Catânia. Depois a gente Charles Catânia aceitou nosso convite. Sim. Legal, hein? Inclusive tem que responder o e-mail dele, vou fazer isso hoje. E depois tem a Alessandra, você lembra o dia? Alessandra Souza, não me lembro agora. Mas tem lá, só ver lá no link da bio, tem o link para inscrição. 20 e algo. Yeah. E aí depois a segunda parte da Masterclass com o Charles Catânia. Muito obrigado, Rui, de novo. Muito obrigado. Alessandra, dia 25. Alessandra, dia 25. Obrigada, Gabi, nosso staff. Então muito tá obrigado, bom. Gente. Foi muito massa. Que bom, Rui. Obrigado mesmo. Obrigado. Gente, tchau, um abraço. Rui. Tudo de bom. Boa noite. Tá tarde. Tá tarde aqui, já tô quase virada. Um abraço, gente. Até a próxima. Muito obrigado. Obrigado, Rui.